E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um podcast Pense Nisso sendo lançado no ar hoje. E como a gente sempre fala, a ideia aqui é trazer conceitos para que você possa aprender, você possa transformar a sua vida, você possa entender como que as pessoas conseguem ter êxito. Você já me ouviu falando algumas vezes o seguinte, né? Algumas pessoas já trilharam a calçada da fama e já estão lá até com um nome na calçada lá em Hollywood ou coisa parecida. E tiveram sucesso, tiveram seu êxito. Mas existem pessoas que têm êxito aqui em Curitiba, muito êxito inclusive, e elas não são tão conhecidas assim. E a ideia é justamente trazer essas pessoas. Apesar que o cara que está aqui hoje é mais um que não é desconhecido, assim. É um camarada bem conhecido, mas ele está aqui com a gente hoje, né, para que a gente possa conversar um pouco, enfim, trocar ideias sobre comunicação não violenta, algumas coisas bem interessantes, oratória. Você vai gostar demais. Você quer ter algumas dicas sobre oratória? Fica aí com a gente que você vai ter essa oportunidade. Aproveitando, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Rapaz, se você se inscrever, vai me ajudar bastante. Então se inscreve aí no canal. A sua inscrição ela é muito importante para nós, para que você continue nos ajudando a manter esse canal no ar. E quando você se inscreve, compartilha, você está compartilhando uma coisa também que a gente chama de generosidade, porque você está entregando conhecimento para as pessoas de uma maneira bem tranquila, como dizia um amigo meu, no Vascão, na faixa, e isso é para crescimento das pessoas. Muito bem, falando sobre o nosso convidado de hoje, hoje está conosco aqui uma pessoa chamada Everson Barbosa. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez não, mas ele é um professor, ele é o idealizador, olha só, idealizador da Escola Transformatória e também formatou o que a gente tem aqui em Curitiba, um evento chamado Transformatória Summit. Inclusive, daqui uns dias o Transformatória Summit estará acontecendo novamente, a 3ª edição dele. Você que vai estar vendo esse vídeo também, aproveita, já se inscreve lá, vai ter um link aí para você se inscrever, poder fazer sua inscrição lá com ele também, participar desse evento, que vai ser um evento muito bacana. Everson, seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar conversando com amigos, pessoas que a gente reconhece o trabalho, respeita, admira. E eu quero também parabenizar vocês que estão aí com a gente, né, podendo conversar. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, conversar sobre assuntos que dizem respeito a crescimento, a desenvolvimento. Porque, afinal de contas, hoje a busca de todo ser humano que entende o seu valor, que entende seu papel na sociedade, que entende seu papel como pessoa, como ser humano, é crescer e se desenvolver. E é sempre um privilégio poder contar um pouquinho da nossa história e falar sobre isso. Compartilhar esse conhecimento é muito interessante. Exatamente. E sabe o que eu acho legal, assim? Eu, às vezes, estou dando uma palestra, comentando algumas coisas e foi interessante a conversa que a gente estava tendo agora há pouco, porque, às vezes, eu digo assim, olha, sabe, você talvez nunca tenha visto, ouvido falar, tal, mas há um tempo atrás, não faz tanto tempo assim, existiam algumas pessoas que vendiam algo chamado Enciclopédia Barça. Olha que interessante, já ouviu falar na Barça? Então, talvez você só tenha visto isso em museu. E eu imaginava que os vendedores da Barça eram tipo 60 a mais, porque eu lembro que eu era criança, já tenho 52 anos, e não há de ver que, olha gente, o Everson, ele foi vendedor de Enciclopédia Barça e só tem 40 anos, rapaz. Olha que coisa boa. Conta um pouco da tua história, cara. Eu sou 40 a mais, né? É 40 e mais um pouquinho. Mas, cara, como é que é esse negócio? Conta um pouco da tua história, essa história de venda, porque eu acredito que a comunicação e venda faz parte da sua vida, né? E por causa disso, inclusive, nasceu a escola. Sem dúvida. Na verdade, quando eu era criança, a gente tinha uma família muito humilde, né? Essa coisa toda. Meu pai militar, minha mãe empregada, costureira, fazia um pouquinho de cada coisa ali para se virar. E aí, o primeiro trabalho formal que eu tive, carteira registrada, foi no McDonald's. Só que daí meus pais se separaram, aquela coisa toda, e McDonald's, infelizmente, não pagava um salário suficiente para fazer frente às necessidades. Exatamente, as despesas de casa. E aí minha mãe já chegou, Emerson, e aí? Como é que é? Quanto você ganha aí e tal? Daí quando... Eu lembro assim que era salário de R$60, R$64, assim, era um negócio incrivelmente absurdo. Mas era uma experiência muito interessante. E aí eu lembro que eu tinha um padrinho que ele falou assim pra mim, eu falei assim, olha, Everson, você, puxa vida, você não
né, não fez faculdade, não estuda, malemar terminou o ensino médio, você não sabe fazer nada da vida. Você, para ganhar dinheiro, para você fazer frente na sua casa, você vai ter que fazer o que aparece. E pelo que você sabe fazer, a única coisa que vai sobrar para você é vendedor. E como se fosse uma função assim, não deu certo em nada na vida. Pois é, as pessoas têm um conceito desse, né, cara? Exatamente. Que coisa errada de totalmente errado, né? Totalmente errado. E você tenta desmistificar isso, exatamente. Inclusive. E aí não deu certo em lugar nenhum, vai ser pastor, vai ser vendedor. Não funcionou. Vai ser vendedor, então. Vai ser vendedor. Eu lembro até que uma vez eu vi uma tia minha falando com outro tio, ela falando assim, falou, você tem um emprego aí pra trabalhar aí com vocês? Pode ser até vendedor. Como se, de fato, não fosse uma profissão tão valorizada assim. Mas o fato é que eu ganhava realmente muito pouco. E aí não dava pra gente se subsistir, enfim, se sustentar. E aí eu decidi procurar outras possibilidades de renda, trabalho, essas coisas. E o mais engraçado é que a minha mãe, ela tinha uma crença de que pessoas bem-sucedidas usavam gravata para trabalhar. E no McDonald's eu usava gravata. Primeiro passo dado. Era uma multinacional. Segundo passo dado. Só que o final do mês não era R$64. Não era aquilo que se fazia jus, né? E aí meu tio falou assim, cara, vai trabalhar com vendas. Vai procurar alguma coisa nessa área e tal. Só que eu era muito introvertido no sentido assim, não de não falar com as pessoas, mas uma crença de não merecimento absurdo. Sabe aquele negócio de você não sentir que você tinha valor, não falar com gente estranha, ter dificuldades de se posicionar, falar, enfim, impor a sua voz. E aí, eu lembro que eu ia fazer entrevistas de emprego para vendas, essas coisas, fazia aquelas dinâmicas onde tinha que se apresentar essas coisas, eu tinha uma dificuldade gigantesca. Pavor. Vamos fazer uma dinâmica. Todo mundo levanta, se apresenta. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa terrível. Só que daí, eu vi um anúncio, né? Empresa multinacional na área de educação, contrata pessoas sem experiência. Eu falei, Gazeta do Povo. Que coisa... coisa toda. Ótima forma de vender, né? Sim. Empresa multinacional do ramo de educação contrata vendedores sem experiência. Exatamente. Eu falei, é isso que eu quero. É isso aí, vamos lá. Quando eu cheguei lá, olha o processo que eles faziam. Você ia lá, entrava numa sala, eles pegavam, colocavam você nessa sala. Eu lembro que eu coloquei um terninho assim, bem de igreja, aqueles apertadinhos, aquela coisa que eu ganhou de alguém, de um que passou de um para outro e tal. E fui. O defunto era mais ou menos do mesmo tamanho. Era mais ou menos do mesmo tamanho e fomos lá. Aí quando eu cheguei lá, eles falavam, gente, senta aí, nós vamos ensinar como que funciona e tal. Um dia, volta amanhã. 2 dias, 3 dias. Ficamos uma semana lá, eles ensinando exatamente como vendia, o que falava e tal. Só que pra mim era estranho, porque eu ficava pensando, mas será que a gente está contratado? Será que a gente está... Eles vão assinar a nossa carteira, essa coisa toda. Era um processo diferente. Chegou na sexta-feira, eles disseram assim, gente, tá aqui uma pasta. Dentro dela tem um fascículo, tem vários folders, flyers que vocês vão ter do que são os produtos da Barça. E tem aí uma ajuda de custo para vocês. Vai pro mundo. Vai com Deus. Aí eu achei aquilo estranho, né? Mas eu falei, vamos tentar. Flyer, folder, pasta... Você sabe o que é isso? São coisas que você pode procurar no museu, mas há pouco tempo existiu. Exatamente. E aí, o mais interessante é que uma das realidades mais comuns da vida é que pobre tem amigo o quê? Pobre. E aí, eu não fugia à regra. Quando eu chegava para os meus amigos e falava assim, gente, olha, agora eu... tô mudando de vida e tal, vocês precisam estudar, vocês precisam se desenvolver, uma enciclopédia, aquela coisa toda. Meus amigos danavam de dar risada. Eles falaram, cara, quem é você? Você estudava aqui malemar com a gente, tirava as piores notas da escola. Você... Aquela história do que aqueles que estão próximos jogam você para baixo é fantástica, né? Exatamente. Ela funciona... Você sabe que eu sei de onde você veio. Pode vir alguma coisa boa desse lugar? Exatamente. Tá na Bíblia isso, inclusive. E eu sempre acredito que o primeiro cancelamento ele vem de casa, né? Começa naquele que tá do ladinho. Exato. Aí as pessoas falavam isso. Everson, mas como é que você quer vender enciclopédia se você nem fala direito, se você nem se
se comunica direito e tal. E realmente eles estavam... Tinha um certo sentido. Eles estavam certos, infelizmente. Só que daí isso me deixou abalado. Daí eu passei uma semana tentando falar com um, com outro, e realmente ninguém tinha condição. Deu na trave. Uma Barça, o valor dela era correspondente ao valor de um carro popular. Então, nos dias de hoje, talvez uns 30, 40 mil reais, mais ou menos. Não é acessível para muita gente, né? Principalmente para nós daquela realidade. E aí eu voltei para Barça e falei, gente, isso aqui não vende, desculpa, não dá certo e tal. Já falei com todos os meus amigos, já paguei mico, já queimei minha cara, não quero mais. Aí a psicóloga falou assim para mim, Everson, você é um menino bom, você é novo, você tem mobilidade. Persuasão. Você tem mobilidade. Por que você não vai trabalhar lá em Rondônia? Eu falei, mas por que Rondônia? Ela falou, não, porque lá vende muito. Porque lá não tem tantos recursos quanto aqui no Sul. Lá o pessoal é mais acessível. Aqui em Curitiba é o lugar mais difícil do país para vender. Primeiro que Curitiba não fala com ninguém. Segundo, Curitiba não recebe ninguém em casa. Terceiro, que curitibano, quando alguém bate na porta da casa, acham que é testemunha de Jeová, de alguma religião e tal, essas coisas. Então, não funciona. Mas lá no Norte e Nordeste vende bastante. Aí, eu já tinha largado meu emprego, com o compromisso de entrei numa multinacional de educação. Cara, e aí a mulher, olha só que você falou de persuasão. Ela falou assim, vocês vão ficar num hotel e aí de lá vocês podem trabalhar. E o hotel, rapaz... Boa, psicóloga ou vendedora essa? Psicóloga vendedora, né? Aí eu falei, interessei, né? Porque... Gostei dessa. Hotel. Hotel, né? Pra gente que... Eu nunca nem sabia direito o que era hotel. Só sabia que era alguma coisa... chique, né? Aí eu falei, como é que funciona? Então, a gente vai pegar essa ajuda de custo, entrega pro teu gerente, ele administra isso com vocês e tal, e aí vai pagar os custos da viagem. Resumindo, chegamos lá, a gente foi pra Rondônia, pra Porto Velho, 4 dias de viagem praticamente, né? Porque a gente foi de carro, em 4 pessoas num Celta. Pense, cara. 4 pessoas num Celta. 4 pessoas num Celta. 4 dias. 4 dias Daqui até Rondônia. Daqui até Rondônia. Cheio de pasta preta. Cheio de pasta e roupa e tudo. E o mais engraçado é que quando eu cheguei... foi. Não, eu cheguei com a minha mala, o gerente falou assim, o que é essa mala aí? Eu falei, a minha mala de viagem? Eu falei, não, meu filho, a gente tá em 4. Se você for levar essa aí, não vai ter espaço para os outros. Não cabe ninguém no carro. Tive que tirar, botar uma sacola e tal, aquele perrengue. Chegamos lá em Rondônia. Quando nós chegamos lá, aí fui conhecer o tal do hotel. Eu olhei o hotel, assim, achei... Cara, que hotel estranho. Eu achava que era um negócio mais glamouroso, assim. Aí teve uma mulher que falou assim, gente, isso aí não é um hotel, pelo amor de Deus, vocês enganaram a gente, isso aí não é hotel, isso aí é um hospital. Daí o cara falou, não é um hospital, ele é um hotel, só que ele foi um hospital da FUNAI, foi desativado, então a gente está administrando. Resumindo, era um hospital da FUNAI desativado. E aí, enfim, não tinha nem cama, tinha maca, pra você ter uma ideia. A mulher, ela pegou e falou assim, não, Deus o livre, eu não vou ficar nesse negócio, porque eu acredito em espírito, e aí tem um monte de índio que morreu, e eu já tô vendo aqui, ela disse que tinha o tal do chakra aberto, que ela via coisa e tal. Resumindo, ela não quis ficar com a gente. Vazou, eu não sabia de nada, pra mim tava tudo bem. Inclusive tinha uma coisa que eu achava legal, que ela podia girar uma maçaneta e levantava assim. Então, até dava aquela reclinada na cama. Então eu achei valor naquilo. E fomos vender. Fomos vender a tal da Barça. Eu achei valor naquilo, E o mais interessante é que o gerente conhecia a gente do Sul. Ele não era do Sul, ele era... Não lembro de onde que era, mas não era do Sul. Daí ele falou assim, vocês que são do Sul, peguem esse lado. Vocês que são do Sudeste vão pra cá e tal. Aí eu perguntei pra ele, por que vocês estão mandando a gente pra lá? Parece que é uma região mais pobre e tal. Ele falou, não, é porque pra cá tem descida. E vocês que são do Sul, vocês não aguentam o calor aqui. Então, vocês vão pela descida, bate de casa em casa e tal, e aí vai ser mais fácil. E aí eu entendi, né? Fui fazer porta a porta. Quando eu cheguei lá embaixo, eu tava exausto, porque o solzão, ser cansado, usar camiseta, terninho e tal, essa coisa toda. Eu falei, gente, isso aqui não é vida pra ninguém. E a gente foi, ficamos ali um mês. O total de equipes, de pessoas que estavam lá era em torno de 60 pessoas, né? Que vieram do Brasil inteiro. No final do mês a gente tava em 14 só. O resto foi embora e tal. Eu lembro de uma peneirada, hein? Nossa, a vida peneira, né? Vida peneira, rapaz. Não é só pra passar o jogo de futebol, não. Exatamente. E eu lembro que tinha uma mulher, pra você ter uma ideia da seriedade disso. É claro que era uma condição totalmente diferente do que existe hoje, né?
Eu espero. Mas, basicamente, ela não tinha dinheiro para voltar embora. Ela era de Colombo. Ela pegou carona com um caminhoneiro para voltar embora. Pegou carona, foi para São Paulo para Curitiba. Porque não tinha dinheiro para voltar embora. Então, era uma realidade que acabava se apresentando pra gente. Só que daí começou a terminar ajuda de custo, nossa conta no restaurante e tal. E ninguém vendia, ninguém... Enfim, tinha resultados. Até que... Quando chegou em 14, aí o pessoal lá de cima da cúpula, né? Falou, gente, o que aconteceu? Vocês estavam em 60, agora estão em 14, menos de um mês. E eles mandaram um outro gerente pra lá. Um rapaz chamado Nelson Furlaneto. O nome dele eu lembro até hoje. E esse cara era um cara bambambam, assim, da Barça. Sabe aqueles caras bambambam que a hora que você chega, você já falou, cara... Esse cara sabe o que tá falando. Sabe o que tá falando. Correntora de ouro, ternão, abotoadura... Aquela coisa que você já se impressiona, né? Você sabia, não sei, mas que ele parecia que sabia, sabia. Não, mas pra gente ele era uma lenda. Todo mundo falava, o Nelson Furlaneto, ele ganhou, ele é isso, ele é aquilo. E sempre essas empresas de uma venda mais agressiva, uma venda mais... Enfim, esse tipo de venda, eles sempre têm essas premiações, né? O diamante, a viagem, enfim. E aí ele chegou lá, vão treinar a gente. Cara, foi muito engraçado, porque ele começou a treinar um, treinar outro. Você tem que falar isso, tem que fazer aquilo. Daí fazia o roleplay, né? Que é aquelas simulações de venda. E chegou a minha vez. Aí ele falou, vai lá, menino. Como é que você faz? Eu falei, olha, a Barça, né? Aquela... Travado, assim. Eu falei, olha, a Barça é uma enciclopédia, ela é ótima para estudar, para fazer mamografia, para... Enfim, para as pessoas se prepararem. Ele falou, o que você falou aí? Eu falei, não, a Barça, o quê? Não, o que você falou aí? Que ela é ótima para quê? Eu falei, ótima para fazer mamografia. Pois é, eu tô pensando, você falou mamografia mesmo? Falei mamografia. Aí ele falou assim, você sabe o que é mamografia? Eu falei, sei. Não, na verdade eu não sei. Então por que você fala? Não, porque eu vi o rapaz falando isso e ele vendeu. Como assim? Porque a gente saía com outros vendedores mais experientes e via como é que eles atendiam e tal. E eu vi que o rapaz falou isso e ele vendeu. Ele falou mamografia ou ele falou monografia? Eu falei, rapaz, agora eu não sei. Ele falou, ai meu Deus, não tem como treinar vocês. Vocês são muito ruins e tal. Ele ficou bravo. Ele falou, cara, você sabe o que é mamografia, rapaz? Mamografia, cara. Eu fiquei, não, ele deve ter enganado aqui. Não, você falou mamografia. Eu falei mamografia mesmo. Tá bom, é pra pegar mesmo. Aí ele pegou e falou, ficou bravo. Ele falou, gente, vocês não sabem o que é uma mamografia e tal. Ele me explicou. Cara, é outra coisa, não tem nada a ver. Eu fiquei morrendo de vergonha, constrangido. Aí ele falou assim, cara, o único jeito pra salvar essa equipe, falou pro meu gerente, né, é fazer colégio. Daí a gente não sabia o que era o tal do colégio. Ele falou, tá, vamos fazer colégio e tal. Só que colégio, basicamente, a gente ia nas escolas e aí a gente ia lá, fazia trabalhinho com as crianças, fazia uma exposição e aí tentava vender pros pais. Meu pai comprou assim. Exatamente. Por causa do colégio. Exatamente. Então, vamos lá, vamos fazer colégio. Fomos atrás de escolas e tal, até que a gente conseguiu uma. Fizemos trabalhinho. Só que o mais engraçado é que a gente pegou nosso último dinheiro, porque a gente tinha que comprar xerox, ou melhor, fazer xerox, comprar material, lápis, essas coisas, alugar uma sala de hotel. A gente alugou uma sala de hotel, colocávamos o trabalhinho na parede e aí mandávamos convite para os pais, para eles irem lá ver a exposição dos filhos dele. Dizia que era da Unesco, que era da não sei o que lá, do Ministério da Educação e tal, que o trabalho das crianças foram selecionados. Chamava os pais para lá, olha o Miguel, né? Chamava lá e colocava. Aí eu lembro claramente, assim, da cena de um pai chegando com Santana Quantum. A gente falava, nossa, esse cara é rico, meu. Vamos lá. A gente ficava meio ansioso, assim, agora vai. Atendia o pai, mostrava o trabalho da criança e tal. E na Barça a gente tinha uma cultura que a gente só deixava a pessoa sair quando ela falasse 8 nãos. Então, às vezes a pessoa, não quero. Não, senta aí, rapaz. Não. Eu lembro disso, cara. Exatamente. Não, mas não sei o quê. Resumindo, dava desconto, dava uma coisa, dava um mapa mundi. Dava uma bíblia com folha de ouro. Folha de ouro, não sei o quê. Cara, dava... Por quê? Porque a gente sabia, primeiro, que se essa pessoa saísse de lá, a gente não voltava mais. Sabia que o produto não era barato. Sabia que ele podia pagar em 60 vezes direto no cartão, no boleto dela, e era na casa dela. Então era meio que a UTI da gente. UTI é a última tentativa do indivíduo, né? Aí a gente, cara, tem que fazer. Vamos fazer.
Tem que fazer. Ai, meu Deus, essa foi boa. Última tentativa do indivíduo. Cara, tem que fazer. Só que daí, primeiro dia começou a bater o desespero, que ninguém vendeu nada. Segundo dia, o nosso nível de ansiedade, de preocupação, até de passar fome, era tão grande que a gente não comprava comida. O que a gente fazia? Sala de hotel, você sabe bem, né? Que você dá treinamento. Tem os treinamentos e eles vão lá e fazem coffee break. E aí, o que a gente fazia? Esperava terminar o coffee break das outras salas, ia lá e pegava os restos dos coffee breaks para comer. E aí, eu lembro que chegou minha vez da escala, né? De vigiar o coffee break. Eu tava lá e tal. Aí, fui lá pegar o coffee break. Chegou o menino que trabalhava no hotel. Ele falou, não pode comer, não pode pegar e tal. Eu falei, mas por que não pode? Não, porque isso aí é da outra. Não, mas eles já comeram, já. Tá. Não, mas a gente devolve e tal, não sei o quê. Depois esquenta, vai para outro. Daí eu fiquei meio, né? Aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, tô ferrado com esse negócio. Isso aqui não vai dar nada, vender livro não dá nada. Vou arrumar um emprego por aqui. Porque eu lembro que eu ligava pra minha mãe, né, orelhão, essa coisa toda. Orelhão, essas coisas que eles não... O Theo não sabe o que é orelhão. Sabe o que é orelhão, Theo? Você que sabe o que é orelhão? Ficha, essas coisas. Ficha e tal. A gente, né, comprava ficha, tabelinha e tal. Daí eu ligava pra minha mãe. E aí, como é que tá? Não, mãe, tá indo bem. Daqui um dia já começa a cair dinheiro e tal. E aí... eu peguei e falei pro rapaz, como é que faz pra trabalhar aqui no hotel? Aí o menininho cresceu. Ele falou, não, aqui não é bem assim pra trabalhar. Não é bem assim. Você tem que falar inglês, você tem que ter experiência e tal. Quando ele falou você tem que falar inglês, eu lembrei do treinamento que a gente teve com o tal do Nelson Furlaneto. Num dos treinamentos que ele fez com a gente, o treinamento era como vender cursos de inglês. E a Barça tinha o curso de inglês. 25 fascículos, fita cassete, os livros, material de apoio, enfim, era um curso muito bom, diga-se de passagem. Aí ele ensinou como é que vendia. Ele falou, olha, um dia se vocês depararem com um jovem, querendo crescer na carreira, precisando melhorar inglês, essas coisas todas, você vai perguntar pra ele, do you speak English? Daí a gente ficava treinando, porque, né, um bando de jeca do mato, vai lá, do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? A gente ficava treinando, parecia uns mané lá, repetindo. Mas serviu. Eu tô vendo, serviu. Aí, quando ele falou isso, eu peguei, do you speak English? Aí ele, yes. Eu falei, no man, you don't speak English. Porque era exatamente isso que ele tinha ensinado. Porque ele falou assim, se a pessoa explica, ou seja, se ela fala inglês mesmo, ela fala, yes, I do. Se ela não fala, ela vai falar yes, no, vai enrolar e ela não vai responder. E aí quando... ele falou yes. Ele falou yes, no, man, you don't speak English. Ele falou, não, eu tô aprendendo e tal. Eu falei, rapaz, a Barça tem o curso, pá. Aí ele falou, eu tô querendo aprender inglês, melhorar mesmo e tal. Quanto que é? Então, eu vou, assim, assado e tal, vai na tua casa, fascículo. Daí ele falou, cara, eu vou comprar. Daí eu, Você se assustou com a venda? Eu falei, cara, eu nunca cheguei nessa fase. Daí ele falou, vou comprar. Daí eu falei, tá, você vai comprar? Ótimo. Tá, então beleza. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Não, vou fazer o seguinte, eu vou lá pegar um contrato com o meu gerente e já venho aqui, daí a gente já fecha e tal, tudo certinho. Aí peguei e fui lá falar com o meu gerente. Quando eu cheguei lá, ele falou, cara, você não vai acreditar, tem um cara aí que quer comprar o curso de inglês. Ele falou, sério? Ele foi lá e pegou. Ele falou, não, já vou pegar 2 folhas aqui, que se rasurar uma e tal. Ele pegou e foi. Quando a gente chegou lá, cadê o menino? O menino não tava. Deu, pai, que vergonha e tal. Eu falei, cara, você caiu nessa história, é assim, você tem que pegar o cara na hora e tal. Nisso abriu o elevador, veio ele mais 3. Ele falou, meus amigos também querem fazer. Daí a gente olhou assim, tá, então eu vou lá pegar mais 2. Ele foi lá, pegou mais 2, a gente vendeu pra 4. Cara, foi um sucesso. Um sucesso, porque daí meio que virou um case, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Ninguém vendendo nada, eu vendi 4 numa pancada e as comissões da Barça eram muito boas. Aí meio que todo mundo, olha, o cara é bom, o cara tem técnica e tal. Mas sinceramente foi de Deus mesmo, porque realmente talvez você prestou atenção no treinamento. Exatamente. Do cara bam. Exatamente. E aí tem aquela história, né? O Espírito Santo faz a gente lembrar tudo aquilo que a gente viu e ouviu. Exato. Pô, você usou na prática. Eu usei na prática. E por isso que hoje eu valorizo tanto o treinamento. Porque eu sei que às vezes uma sacada que a pessoa pega... muda tudo. Aquilo muda tudo. Então às vezes a pessoa vai num treinamento, igual vai ser o Summit, de um dia, talvez ela vai ouvir 12 horas de conteúdo...
Mas o que vai mudar a vida dela é aquele 2 minutos, é aquele 30 segundos, é aquela palavra que pivotou ela e que fez com que ela enxergasse aquilo que talvez estava nas sombras e que ela não tinha na realidade. Perceber, você precisa de uma chave, né? De um gatilho, famoso gatilho. Exatamente. E é interessante porque quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E é muito disso. Quando você está pronto para o próximo nível, aquilo que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, naquele momento faz sentido e aquele sentido faz com que você tenha uma nova perspectiva, uma nova realidade. Então, desde essa época, e como eu trabalhei em empresas de vendas de alto impacto, que foi a Barça, a Prudential, fiquei 2 anos. 1 ano e quase 2 anos. Enfim, vendendo. Porque depois da primeira, meio que você ganha autoestima, confiança. E olha só como é importante isso. A gente trabalha dentro das nossas formações o conceito de validação, através de PNL, programação neurolinguística, inteligência emocional. Só que isso acontece desde criança. Não é só uma questão do adulto, não é uma questão só... Você vai desenvolvendo no dia a dia. Exatamente. E aí, quando você vai lá e faz uma venda, quando você vai lá e faz algo que é disruptivo para aquele grupo, as pessoas começam a te validar positivamente. Então as pessoas falam, olha o Everson, vendedor, o cara é bom e tal. E aí eu comecei meio que... E aquilo ali vai dando força. Exato. Né? Eu falei, poxa, é verdade, eu vendi, fiz uma coisa diferente, encontrei uma oportunidade. E aí essa autoestima, para quem vende, é extraordinário. Por isso que eu defendo sempre a tese dos pequenos sucessos. O que é o pequeno sucesso? Um vendedor... Muitas vezes ele vai precisar fazer uma vendinha no dia para ele virar um mês. Aquela única vendinha já... Uau! Dá o fôlego. Dá o fôlego, a pessoa vai... Nossa, agora eu consigo, agora eu vou. E o contrário também é verdade. Quando ele perde uma, perde 2, ele começa a se desmotivar, ele começa a não ter... Ele cria um ambiente negativo. Exatamente. E esse ambiente ele é muito importante, tanto para o sucesso pessoal quanto para o sucesso profissional. E dentro de uma lógica de desenvolvimento das pessoas, um dos principais pontos que as pessoas precisam entender é que a gente não tem controle sobre o fator externo, mas a gente tem controle sobre o interno. Sobre os inputs que a gente tem. E por que isso é tão importante? Porque se eu quero me desenvolver como pessoa e profissional, só que de manhã eu já ligo a televisão, já vou para um Twitter, eu já vou resolver problema, eu já vou fazer várias coisas negativas e não cuido de fazer uma oração, de meditar, de ouvir uma boa música, de ler, fazer uma boa leitura, ou seja, ter inputs que me melhorem como pessoa, melhorem a perspectiva do meu dia. Infelizmente, eu estou literalmente plantando um dia ruim. Tem um versículo que está lá em Filipenses 8:4, se eu não me engano, ou 4:8, que diz assim: se você quiser ter uma mente boa, né, coloque pensamentos que são bons, dignos de louvor, tudo que for de boa índole, tudo que vier te trazer alguma coisa positiva. Sim. Se o cara já começa atravessado, e aí tem outro versículo que diz: conforme você pensa assim, já era. E sabe que as pessoas elas ignoram muito as verdades bíblicas no sentido de, é um versículo, mas não tem nada de aleatório na Bíblia. Não tem nada que foi colocado aí por um erro. Perdido. Tudo ali tem um porquê. E aí quando você vai para o desenvolvimento humano com profundidade, como é o nosso caso, que a gente vive disso, trabalha isso, e esse é o nosso... enfim, core. Meio de vida. Exato. A gente vai entender que, isso aqui é uma verdade bíblica. Isso aqui é uma verdade bíblica. Inclusive, todos os movimentos de educação que acontecem no Brasil e no mundo que não estão pautados em princípios milenares, princípios bíblicos, eles não se sustentam. Tem a tendência a morrer, né? Exato. E aí a gente começa a olhar e fala, poxa, por que isso foi uma febre e depois passou? Porque não tinha um princípio bíblico milenar por trás. O contrário também é verdade. Por exemplo, a inteligência emocional, ele veio, se desenvolveu, cresceu e hoje todo mundo sabe a importância. Os pastores falam sobre inteligência emocional. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber claramente que isso é um princípio já trabalhado dentro da Bíblia. A gente vê a vida de Jó, a gente vê Josué, a gente vê tantos homens e mulheres da Bíblia que utilizaram a inteligência emocional para crescer e se desenvolver. Vamos falar da PNL, Programação Neurolinguística. A PNL, ela é justamente esses versículos que você citou. Isso de você mesmo. Cuidar da mente, que é uma programação neurolinguística. Daquilo que você, pensa, que você declara. Exatamente. Então, à medida que você entende isso, e esse princípio ele tem uma base
que é uma base milenar, uma base que já foi validada, o princípio ele se pereniza e faz consequentemente que as pessoas usufruam dele, mesmo com embasamento religioso ou sem embasamento religioso. Sem embasamento religioso, embasamento porque é um científico. princípio. Exatamente. E o entender do princípio faz toda a diferença. Por quê? Porque daí você usa com intencionalidade. Se você consegue fazer isso, potencializa de uma maneira enorme. Sem dúvida. E eu adoro isso, sabe? De ver o quanto a Bíblia ela é suficiente para fazer a gente ter um crescimento extraordinário. Agora, é todo mundo que tem acesso à Bíblia? Não. É todo mundo que tem acesso à Bíblia que entende o poder disso? Também não. Também não. E é todo mundo que entende o poder disso, mas aplica muito menos ainda. Muito menos. Então, a nossa missão como educadores, como líderes, seja um pastor, seja um professor como eu, seja um palestrante, é justamente trazer o princípio e ajudar as pessoas a enxergar esse princípio e a ajudar as pessoas a alavancarem a sua vida para a função do princípio. Eu costumo dizer que a gente conhece o princípio, conhece toda essa parte teórica e tal, e você vai trazer para a operacionalização disso, trazer para a vida. Sim. Essa é a questão. Porque quando você olha o princípio, ótimo, legal, tá aqui, entendi. Mas daqui, transformar isso em ação, tem uma grande diferença. Operacionalizar isso é difícil. Sim. E eu costumo dizer que o meu trabalho é ajudar a pessoa a operacionalizar isso. Fazer a verdade, que é só um conhecimento, se tornar uma habilidade, uma atitude. Que vai se tornar em sabedoria, porque você está colocando em prática aquilo que você efetivamente conheceu. Exato. Então, dentro dessa trajetória, a Barça ela foi uma escola gigantesca para mim, porque daí eu pude desenvolver justamente essa questão da timidez, do não merecimento. Eu lembro que quando eu ganhei o primeiro PIN, né, que eles davam um PIN assim, de reconhecimento, pelos resultados que eu tive, para mim foi uma realização. Por quê? Você está lá com pessoas que você respeita e admira, sabendo que você saiu de uma condição muito... Eu não tenho do que reclamar, difícil. Que eu nunca passei fome, assim, mas uma condição improvável. E aí você ser destaque, aí você ser referência, aí você se tornar alguém que as pessoas respeitam e admiram, isso é extraordinário. Por quê? Porque isso cria um romper. E esse romper se eu tive sucesso uma vez, eu posso ter sempre. Eu experimentei isso, eu vivi isso. Aí a nossa mente, ela já tem porque teoricamente a mente ela pode sabotar a gente, dizer assim, mas você nunca fez isso, você não sabe isso, ou ela pode potencializar a gente. Não, você já fez alguma vez, já deu certo uma vez, faz de novo que vai dar certo. Então isso é muito importante. Eu lembro de algumas cenas da vida, assim, a minha mãe trabalhava como diarista e um dia ela recebeu um convite para trabalhar no Natal, né? Daí só estávamos nós dois. Meu pai, eles tinham separado nessa época e tal, né? Aí minha mãe falou assim, puxa, mas eu não posso trabalhar no Natal, Ano Novo, porque eu tenho meu filho, né? Como é que eu vou deixar ele nessa época e tal? Daí a patroa dela falou assim, não, mas traz ele vem passar com a gente e tal. Aí minha mãe, conversou comigo, Bora, né? Vamos lá. E eu lembro que quando eu tenho essa cena na cabeça, assim, eu lembro que eu chegando na casa dela, era uma mansão, sabe? Essas casas de novela e tal, essas coisas. A gente foi chegando, aquela casa gigante, um pé direito alto, uma porta. Eu lembro que ela tinha um Tempra. Era um carro, tipo... Tempra era o carro, né? O carro, né? Eu falei, nossa, ela tem um Tempra. A gente foi subindo na escada. Era vinho ou era preto? Preto. Não, maravilhoso, né? Aquela coisa que você olha assim, nossa, a pessoa tem um Tempra. Gente, vocês são muito novos, vocês não têm noção. Tem um Tempra. Aí fomos subindo, chegando aquela casa maravilhosa, cristais, lustre, aquela coisa que a gente se assusta mesmo. Aí quando eu fui chegando, eu falei, gente, como que pode ter gente de verdade que tem esse tipo de recurso? A gente ficamos na noite da ceia, uma ceia de novela, peru, chester, carne, de tudo quanto é coisa, aquela coisa bonita, assim. É claro que eu era o filho da empregada, mas eu não senti isso, sabe? Todo mundo me tratou com muito respeito. Eu brinquei com as crianças de igual para igual e tal. Só que eu lembro que aquilo virou uma ficha para mim, assim, sabe? De ter experimentado, de ter visto alguma coisa que dentro da minha realidade era algo inimaginável. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui no Vale do Silício, lá na sede do Google. E aí eu tava fazendo uma oração, agradecendo a Deus, e eu lembrei daquela cena. Eu falei, cara, como esse dia ele foi importante para mim. Ele foi impulsionador, porque eu lembro que eu transcendi uma realidade, no sentido de experimentar coisas que eram inimagináveis e de ver as possibilidades
que o mundo oferece, o mundo abundante, o mundo de ter recursos. Eu lembro que quando eu comprei esse meu último apartamento, e esse apartamento que a gente mora agora, quando eu liguei o chuveiro, que era o chuveiro a gás, sabe aquela sensação de... Uau! Cara, que eu tenho um chuveiro a gás, cara. Porque eu sempre, pelo trabalho, né, como palestrante e treinador, eu sempre viajei muito. Só que eu ia em hotéis muito legais e tal. Quando eu voltava pra casa, minha casa era inferior aos lugares que eu ia. E aí, quando eu comprei esse apartamento e eu chegava em casa, um apartamento decorado, um lugar legal, eu falava assim, gente, eu só tenho a agradecer a Deus. Literalmente agradecer por eu poder voltar para casa num lugar que ou é melhor ou é similar aos melhores lugares que eu fico, assim. Então, eu não tenho dúvida de que essa jornada da descoberta, de se experimentar e de ter o coração aberto, né, para viver algo novo, algo extraordinário, desde pequeno, desde criança, e entender o significado dessas coisas, os sinais que Deus estava nos dando, fez muita diferença na minha vida, na minha trajetória, na minha jornada. E o meu compromisso como educador hoje é justamente esse, de fazer as pessoas viverem, experimentarem e acreditarem nelas de tal forma, ou mais do que elas mesmas acreditam. Uma frase que a gente tem lá na escola é: seja tudo que você um dia sonhou ser. E quando a gente disse essa frase, a gente adotou essa frase como uma das nossas frases potencializadoras, é justamente nesse ponto de, se eu sonhei em ser um cara grande, se eu sonhei em ser um palestrante, se eu sonhei em ser isso, se eu sonhei em ser aquilo, dá pra ser. Só que o mais interessante é que a gente muitas vezes ainda sonha pequeno. Por quê? Porque a gente não viu coisas grandes. Sim. A gente não experimentou coisas grandes. Então é difícil da gente se enxergar. Por isso que a PNL é tão importante. Porque a PNL nos ajuda a... criar algo que você não vê. Exatamente. E isso é extraordinário. E é aquilo que a Bíblia fala. Quando Deus levou Abraão e falou assim para ele: tá vendo essas estrelas aqui, ó? Os teus filhos vão ser mais numerosos que isso. Deus estava fazendo esse processo. Ele conseguiu ter uma visão de como seria. Mas eu nem filho tenho, como é que... Então ele está literalmente criando uma imagem para ele. Isso faz toda a diferença. É aquela história, né? Se você consegue ver uma situação, você fecha seus olhos e consegue ver. Tá difícil, mas você consegue ver a solução. Você conseguiu ver? Sim, pronto. É teu. Caminho em direção. Exato. É nisso que a gente acredita. Sem dúvida. E dentro dos processos de transformação que nós precisamos viver na vida, o ser, ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Por que o ser é tão importante? Por que a nossa identidade é tão importante? Porque quando você é alguma coisa, no sentido de uma mudança interna, e é isso que a gente sempre busca fazer, você age como e tem os resultados de quem age como. Por mais que você não tenha a posição ainda. Exatamente. É o ser antes de ter. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que, para emagrecer eu só preciso fechar a boca. Não. Para emagrecer você precisa ser um magro. Aqui. Na cabeça. Para eu enriquecer, eu preciso guardar dinheiro. Não, tem muita gente que guarda dinheiro e é pobre. Tem muita gente que tem milhões guardados e é pobre. Porque tá pobre na cabeça. Ainda tá pobre na cabeça. Então o ser, ele é importantíssimo justamente porque ele me ajuda a fazer as próximas escolhas do ter. Então se eu sou uma pessoa próspera, será que eu não vou investir num curso, num treinamento? Provavelmente eu vou. Por quê? Porque pessoas prósperas fazem isso, pessoas prósperas leem. Daí eu vou ter resultado. Daí a pessoa vai tentar copiar o resultado, ela vai tentar copiar só o resultado. Não o processo. Exatamente. Aí ela Só que assim, o processo começa interno, não é o que aparece. Exato. Mas como é que pode? Como é que o Silmar tem isso e eu não consigo? Como é que o João tem aquilo e eu não consigo? Como é que a Maria tem aquilo e eu não consigo? Justamente porque ele não desenvolveu o ser. E, novamente, isso é uma verdade bíblica irrefutável. Fundamental. Se vós estiverdes em mim. Então, se você estiver comigo, ou seja, se você ser o que eu sou e as minhas palavras estiverem em vós, se você fizer o que eu faço, você pode pedir o que você quiser, que vai acontecer. Porque a pessoa que pede as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, a pessoa que pede aquilo que Deus colocou no coração dela, alinhado com o propósito de Deus para a vida dela, alinhado com quem ela é, acontece de uma maneira irrefutável, com uma lógica 100%. E principalmente trazendo paz e felicidade. Porque dentro dos eventos, dos treinamentos que a gente faz, a gente sempre busca trabalhar isso, né? Essa questão da vida plena.
Eu posso ter dinheiro, eu posso ter saúde, eu posso ter um bom casamento, eu posso ter boas amizades, eu posso ter tudo. E isso desmistifica várias crenças que as pessoas têm, que são crenças de comunicação. Por exemplo, sorte no jogo, azar no amor. É uma brincadeira, é um ditado popular, mas ele tem uma verdade ali... Profunda. Porque eu tô literalmente dizendo, se eu tiver uma coisa, eu não vou ter outra. Isso não é verdade. Eu posso ter sorte no amor e eu posso ter só sorte nos negócios. Sim. Numa coisa não está dissociada. Eu já estou dissociando uma coisa da outra, eu só vou poder ter uma, as outras não. E você determina isso para você. Determina e vira uma realidade, uma profecia autorrealizada. E aí você fala assim, mas é verdade, aqui está acontecendo isso, porque você declarou isso. Eu usei muitas vezes, né? Não sei se você já usou isso, e esses dias eu até conversei nos podcasts aqui, eu falei sobre isso. Ao não eu já tenho. Eu sou contra essa frase. Exato. O sim eu já tenho. O não é uma consequência se o meu produto não estiver legal, a pessoa não tiver o dinheiro, mas o sim eu já tenho. Se eu já vou pensando que o não eu já tenho, eu vou pelo menos 50% derrotado pro negócio. E é engraçado isso, né? Eu tô determinando isso, cara. As pessoas, elas não entendem a força da palavra. E eu amo trabalhar com comunicação e oratória, porque de todas as habilidades, de todos os conhecimentos que eu já trabalhei na vida. Eu faço treinamento de vendas há muitos anos. Eu trabalhei na Venda Mais, que é a maior publicação da América Latina que trabalha com treinamentos de vendas. Enfim, são os melhores do Brasil. Treinamento de liderança, de gestão, inteligência emocional, treinamentos de alto impacto emocional, de firewalking, de glasswalking, de quebra de madeira, lá nos Estados Unidos com Tony Robbins, enfim. De todas os treinamentos, de todos os conhecimentos, de todos os recursos humanos em termos de educação que eu já provei, que eu já ministrei e que eu já vivi, a comunicação é o que mais tem poder de transformação rápido e profundo. Totalmente. E isso é muito bom para os dias que a gente vive. Por quê? Porque ninguém quer ficar perdendo tempo com as coisas. Ninguém quer... Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas eu queria um curso que ele fosse um pouco mais extenso e tal. Eu falei, mas você quer um curso ou você quer o resultado? Eu falei, não, eu quero resultado. Então por que você quer mais tempo? Ele falou, porque eu acho que com mais tempo eu vou ter resultado. Eu falei, aí que você está enganado. Uma crença totalmente errada. Uma crença. Por quê? Porque da onde surgiu essa crença? A crença da pedagogia. A pedagogia leva tempo, porque você está ensinando criança. A andragogia pode ser rápida, pode ser uma virada de chave instantânea, porque você está lidando com processos com adultos. Então, o adulto ele pode aprender rapidamente. Os processos de aprendizado e transformação são baseados em alto impacto emocional ou repetição. Sim. Então, se eu consigo acionar essas duas coisas, o aprendizado é instantâneo. Muito rápido. É rápido. Então, não preciso ficar 5 anos dentro de uma sala de aula. Até porque dentro da pedagogia, você vai lembrar bem disso, quantas coisas dentro da escola, da faculdade, que a gente falava assim, meu Deus, tô aprendendo esse troço chato. Aqui esse negócio. Eu nunca vou usar isso. Onde eu vou usar isso daí? Então, você coloca um monte de coisas... para estender um período e não entregar o que é necessário. Exatamente. Quer dizer, não que não é necessário, mas o mais efetivo. Não. Só que a lógica é o seguinte, eu jogo um monte de coisa na parede para ver o que cola. O que cola eu vou levar para a vida. Só qual que é o problema? Às vezes, essa quantidade de informações causa mais confusão até do que, de fato, viabilizar a pessoa. Tem muita gente que não faz um teste de proeficiência, não faz um teste de personalidade, não faz um teste de habilidade, não se conhece e ela escolhe o curso porque um amigo escolheu, porque ela acha que é glamouroso, vai no embalo do outro, e tal. E aí muita gente, e no Brasil isso é um número absurdo, das pessoas que fazem faculdade de uma determinada área, só que vão trabalhar em outra. Eu trabalho em algumas instituições financeiras e há 8 anos atrás, 10 anos atrás, a maioria das pessoas eram da área de economia, de negócios, administração. Hoje não mais, né? Tem gente da biologia, tem gente da educação física, tem gente da psicologia. Por quê? Porque as pessoas viram que podem mudar muito, que podem fazer aquilo que amam, que podem... Que inicialmente não foi a melhor escolha. Exato. Poxa, eu posso mudar, eu posso errar, eu posso fazer diferente. Tanto que é uma dificuldade até que os gestores ainda não conseguiram se adaptar, né? De quantas pessoas mudam de carreira ao longo da vida, muito rápido. Para nossa geração, principalmente, isso é absurdo, né? É absurdo. É até estranho, né? Como é que pode? Porque se você perguntar para os nossos pais, por exemplo, como é que funciona a vida profissional? Você entra numa empresa... E vai morrer lá. Vai morrer lá.
aposentadoria e fique feliz com isso. E torça para você crescer. E hoje não. Hoje não. Hoje não tem isso. E você conseguir entrar nesse ciclo é complexo. Sem dúvida. E por outro lado, o empreendedorismo, né? Que de uma certa forma hoje é uma realidade muito forte, né? As pessoas querem empreender como nunca antes na história. Há o desafio que as pessoas ainda não estão tão preparadas. Não estão preparadas e existe um desespero também que as pessoas precisam entender. Não é deixar de ser CLT que a vida vai ser boa. Sim, pelo contrário. Pelo contrário. Né? É muito pelo contrário. Só que todo mundo hoje tem o sonho de deixar de ser CLT porque ali está a minha salvação. Não. Eu posso ter essa minha salvação dentro da minha própria empresa. Sim. Sendo empreendedor dentro dela. E buscando esse crescimento, se não na empresa A, na empresa B, na empresa C. Mas você pode se desenvolver. Não precisa necessariamente estar no mercado empreendendo. E olha, isso é interessante porque... Vamos lá, vou voltar para o princípio. Qual que é o princípio bíblico a respeito do trabalho? Faça sempre mais do que lhe pedem. Então, a pessoa que faz sempre mais do que lhe pedem, ela vai ter sucesso como CLT, ela vai ter sucesso como PJ, ela vai ter sucesso em qualquer lugar que ela for. Mas o meu patrão tá me abusando de mim. Mas eles estão... Eu tô fazendo mais do que os outros. Não importa. Por quê? É você. É você. O Joel J, que nós vamos trazer lá pro Transformatório Summit, ele tem uma frase que é extraordinária nesse sentido. Ele diz que o trabalho devolve. E é verdade. Devolve. Cara, eu não conheço ninguém que fez mais que Deus, que o universo, que enfim... que aquilo não voltou para a pessoa multiplicado. E isso é muito entender também que nós que somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, baseado muito nas escolhas e nas renúncias que a gente faz. O quanto eu estou me dedicando para isso? O quanto eu faço diferente dos outros? O quanto eu faço melhor do que os outros? O quanto eu me dedico mais do que os outros? Então, entender essa realidade faz com que se eu sou gari, eu tenho sucesso. Se eu sou padeiro, eu tenho sucesso. Se eu sou empreendedor, eu tenho sucesso. Se eu sou pastor, eu tenho sucesso. Por quê? Porque é uma lógica que não falha. É uma lógica baseada num princípio. É um princípio. Pronto. Entendeu isso, a vida fica muito mais leve, né? E também não precisa ter pressa para as coisas. Elas vão acontecer no seu tempo. Conforme você vai trabalhando, você vai crescendo. Sendo, antes de tendo, fazendo mais do que aparentemente é necessário, você vai colher. Sem dúvida. Pronto. Então, basicamente, essas coisas ali que a gente considera como pilares da transformação e da educação que a gente tanto prega, né? Hoje tem se falado muito sobre comunicação não violenta e até tem um livro, né? Comunicação não violenta e tal. Como é que está sendo aplicado isso no dia a dia com tantas questões que você não pode falar mais nada hoje em dia? E aí? Você que dá aula disso e tal. Como é que é isso? Porque hoje se você fala uma coisa, ofende. Fala outro negócio, não sei o que. E essa história de comunicação não violenta? Como trabalhar isso? A comunicação não violenta, ela vem justamente para resolver esse gap de o quanto nós, como comunicadores, somos violentos mesmo que a gente não saiba disso. Então, a gente tem basicamente alguns perfis de uma comunicação assertiva, de uma comunicação, melhor dizendo, nem todas são assertivas, mas tem aquele comunicador que é agressivo, que ele agride mesmo e tá nem aí. E tá nem aí e tal. E o fácil acabou. Fácil acabou. Aquele comunicador que é passivo, que ele é agredido quase que o tempo todo, não tem voz para nada, ele não se posiciona, ele literalmente é um passivo dentro da história. Entenda a comunicação aqui como relacionamento, né? Exatamente, perfeito. E a gente tem aquele comunicador que é um passivo agressivo, que ele parece que ele não é agressivo, mas sabe qual é esse comunicador? Aquele que sempre fala alguma coisa, uma alfinetada. Olha, rapaz, eu acho que você não dá conta disso não, hein? E ele vai te instigando a ficar irritado. Exatamente, fica irritado. Olha, eu já vi muita gente quebrar a cara fazendo isso, mas tudo bem. Meu Deus, cara, como é que a pessoa tem coragem de se vestir desse jeito? Sabe aquelas brincadeirinhas? Aí quando o bicho pega, quando percebe que passou do tom, recolhe a mão. O que ele faz? Gente, meu Deus, recolhe, não pode falar nada. Nossa, é tudo mimimi aqui, gente. Ó, calma, tranquilo. Você então, passou a semana inteira cutucando. Exatamente. A hora que o bicho pega, a hora que o passivo estoura, porque normalmente é assim, né? Ele vai enchendo. Quando até ele estoura, que arregaça tudo. Exatamente. Nossa, gente, ó que pessoa descontrolada. Meu Deus, que absurdo. Por quê? Porque ele é um passivo agressivo. Então, essa prática do passivo agressivo é um problema. E a comunicação não violenta, ele ajuda literalmente a lidar com todos esses perfis, que é o que a gente chama da comunicação mais assertiva, que é aquela comunicação que
ele fala o que tem que falar com verdade e amor, mas ele também não deixa de falar aquilo que é importante, mesmo que aquilo possa trazer um certo desconforto, uma certa dor e tal. Só que faz isso de forma não violenta. Às vezes de forma incisiva, mas não com o intuito de atacar a pessoa. Não com trazendo algo construtivo. Exatamente. E isso tem mais a ver com a intenção interna do que com técnica. Embora a técnica seja fundamental para que isso aconteça de maneira organizada. Só que para que eu consiga fazer isso, eu tenho que estar muito preparado emocionalmente, preparado internamente. Eu não quero ferir ninguém, eu quero trazer o que é verdade. E é interessante, né? Tem até um versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então traga a verdade que será liberto, cara. Sim. E o mais interessante é que quando a gente fala na verdade, a verdade, ela é uma coisa muito interessante. Do ponto de vista da entrega, ela é uma pedra. Que ela pode ser entregue para a pessoa com amor. Ou ela pode ser atirada. Ou ela pode ser tacada na cara da pessoa. E quem é que determina o quanto de amor eu coloco isso? O emissor. Se o emissor vai lá e taca na pessoa, ela magoa. Mas eu falei a verdade, gente. Eu não quis magoar a pessoa. Eu só disse a verdade e tal. Só que a verdade sem amor, ela é uma violência. Então, a comunicação não violenta, ela justamente trata desses pontos. De você entregar verdades, mas entregar no tom certo, da forma correta, para que essa verdade também possa trazer o resultado que é adequado. Por quê? Se eu sou um gestor, se eu sou um líder, e aí você é meu colaborador, eu vou lá e taco uma verdade na sua cara. Você fica chateado com isso, fica magoado e tal. O objetivo final foi alcançado? Em partes. Em partes. Dentro da liderança, isso não é suficiente. Por quê? Não mesmo, porque você perdeu tudo. Eu perdi aquilo que era o intuito. Agora, se eu vou lá e entrego no tom certo, usando as técnicas corretas, se eu faço isso com verdade, amor, o que acontece? Você vai, faz o que é necessário, faz as alterações de rotas que são necessárias e aí, consequentemente, o resultado final valida. Dentro de uma comunicação, de uma liderança, o resultado ele sempre é muito validador de quanto essa pessoa está sendo efetiva, sabe? Porque às vezes a pessoa assim fala: poxa, mas eu sou um ótimo líder, mas a equipe dela não performa. Que ótimo líder é esse? Não fecha a conta. Não fecha a conta, né? Exato. Eu sou um ótimo líder e a minha equipe é uma ótima equipe, eu não preciso nem dizer que eu sou um ótimo líder. Minha simplesmente acontece. Acontece. E dentro da liderança, o mais engraçado é o seguinte: que se o líder ele erra, a equipe paga. Se a equipe erra, o líder paga. Agora, o mais engraçado: se a equipe está indo muito bem, parabéns, a equipe é extraordinária. Se a equipe está indo muito mal, o líder está falhando. Não tem essa de a equipe falhou. Não, por quê? Porque a partir desse momento, o líder assumiu a responsabilidade do accountability dele, né? Da autorresponsabilidade de fazer esse time dar certo. E não importa. Não importa se é o time que performa mal, se é o time fraco. A partir do momento que eu sou líder dessas pessoas, eu assumi a responsabilidade de fazer essas pessoas dar certo. Não importa. O maior exemplo disso, de todos, é um cara que tinha uma galera, um era totalmente ganancioso, o outro é totalmente estourado, explosivo, o outro tinha uma vida financeira duvidosa, o outro não entendia nada de finanças, o outro era tímido, reuniu gente comum, 12 comuns, e entregou uma missão extraordinária e fez essa missão extraordinária acontecer. Algum desses líderes que Jesus escolheu eram pessoas uau, incrível, maravilhosas, extraordinárias? Não. Nenhum deles. Talvez um mais preparado, um Mateus, talvez um mais líder, um Pedro. Mas, no geral, era uma equipe que se você olhasse, você ia dar risada. Você fala assim, mas nunca vou ter trabalhando comigo. Rapaz, imagina que a gente vai ganhar um mundo. Daqui 2000 anos você vai estar ouvindo falar dessa turma aí? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De repente, se provou que o líder faz toda a diferença. E aonde que o líder faz toda a diferença? Claro que nos pilares do propósito, da santidade, do exemplo, inegável. Mas a comunicação faz parte de tudo isso.
Porque se Jesus não tivesse uma comunicação assertiva com esse pessoal não conseguiria ser um multiplicador da sua mensagem e o mais importante, a mensagem se distorceria ao longo dos anos, ao longo da jornada, ao longo dos séculos. Se hoje a gente ainda tem igreja de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é modelo, religiões de tudo quanto é tipo, tudo quanto é modelo, você imagina se Jesus tivesse uma comunicação dúbia, se tivesse uma comunicação que não fosse adequada para a realidade ou que não tivesse efetividade? Então, estaria tudo perdido. Estaria perdido. Então, de fato, a comunicação, e eu sempre vou bater nessa tecla, né? Defensor claro. da área. Ela é fundamental. E é fundamental, não importa o nível que a pessoa esteja. Não, o Drucker já falou, né? 68% dos problemas das organizações são feitos de comunicação. 68%, cara. Pense. Nós estamos numa empresa. Peter Drucker, um dos maiores gurus da administração moderna. Falar de técnicas de metodologias ágeis, vamos falar de 5W2H, vamos falar de SWOT. Não, ele falou comunicação. E é uma realidade. Quando a gente vê os grandes líderes da humanidade, as revoluções que eles fizeram foram baseado na comunicação. Baseado na comunicação. Eu não lembro nenhuma lei que o Churchill aprovou, mas eu lembro dos discursos que ele fez. Eu não lembro das ditas amantes que o Luther King tinha, mas eu lembro dos discursos que ele teve. Eu não lembro da retórica, eu não lembro das construções que os presidentes americanos fizeram, mas aqueles discursos emblemáticos que marcaram a história ficam para a história. E isso tem um poder motivador, né? De fazer as pessoas trabalharem, de fazer as pessoas crescerem, se desenvolverem, uma jornada inspiradora. Isso faz uma diferença. A comunicação total. faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Viu só? Você está aprendendo um pouquinho sobre comunicação e aproveitando de novo, né? Compartilha, aciona a notificação, se inscreve no canal, ajuda nós. É o mínimo, né? É o mínimo, ajuda a gente aí, cara. Gratidão e reciprocidade é o mínimo que eu espero que você... Mas se você não tá gostando, pelo menos dá um dislike, mas não faça... Não seja aleatório, flat. Isso. Vai lá, cara, não tô gostando. Toma um lado. Mas toma um lado. Porque as pessoas precisam entender isso. Tem o costume de não tomar lado pra nenhum. Ai, não vou desagradar e tal. Isso é um dos aspectos da comunicação, né? A maioria das pessoas que elas não performam em alta performance na comunicação são justamente por medo de não agradar. Ou seja, desagradar alguém que para ela é importante. Ah, mas se eu aparecer... Ah, mas essa pessoa não vai gostar de mim. Gente... Napoleão Hill, né? Coloca lá os 6 medos básicos da humanidade e o medo da crítica é um deles. O medo da crítica rege muita coisa. Sim. E não só o medo da crítica na fase adulta, como esse medo ele vem se desenvolvendo desde a criança. Não faça aquilo, não faça isso, não queira se aparecer e tal. Isso é um ponto importante que você tocou. As pessoas elas não têm clareza de quanto a infância ela é importante para a gente ter uma boa comunicação. Sempre quando eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram, é interessante que a maioria das pessoas falam: ah, mas será que eu consigo me desenvolver? Porque eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Será que dá certo? Então, vamos desmistificar essa coisa. Primeiro, existe uma questão. Timidez versus introversão. Então, timidez, ela não é uma característica de personalidade. Ela é uma condição socioemocional. Isso significa que a pessoa ela não nasce tímida. Ela pode nascer introvertida ou extrovertida, por padrão de personalidade. Eu, particularmente, Everson, eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu não sou aquela pessoa que chega, apavora, faz barulho, fala alto. É introvertida por si só. Eu sou introvertido. Somos dois. Só que, quando eu preciso falar, através das técnicas, através da minha descoberta de identidade e respeitar a minha identidade, eu vou entregar em alta performance, eu vou ensinar em alta performance, eu vou ter resultado positivo com aquilo que eu faço. E a minha trajetória mostra isso. Agora, durante muitos anos, eu falava assim, cara, eu não sou aquele Silvio Santos. Você conhece o Red Bull? Eu não sou um Red Bull da vida que... Uau, que cara... Chega, todo mundo para, olha, para... Conversa, aquela voz firme e tal. Mas, à medida que eu pegar o microfone, à medida que eu falar com as pessoas, eu vou entregar o recado e eu vou fazer isso de forma muito intencional e convincente. Mais importante do que eu falar alto, do que eu ter uma voz potente, eu falar de forma intencional e convincente. Esse é o ponto. E isso não tem a ver com ser extrovertido ou introvertido. Tem a ver com uma habilidade. E o bom de ser uma habilidade é que eu posso melhorar, desenvolver
e deixar no nível de alta performance. E usar isso quando isso for pertinente ao meu favor. Agora, a pessoa que é introvertida, ela tem uma paralisia baseada numa crença de não merecimento, numa validação social que ela não tem. Então, ela deixa de fazer alguma coisa que ela gostaria, ela deixa de ir em lugares que ela gostaria, porque ela pensa assim, poxa, vai ter muita gente lá, eu tenho vergonha, eu não tenho roupa para ir, eu não sei fazer network, eu não sei conversar. Então, isso é timidez. A timidez paralisa, a timidez trava. A introversão, não. Eu sou uma pessoa mais interna, mais quieta, mais na minha. Eu não faço barulho, eu não gosto da muvuca, eu não vou chegar num ambiente, conversar com todo mundo, falar com todo mundo. Provavelmente, se eu chegar num lugar, as pessoas talvez nem percebam que você chegou. Que eu cheguei e tal, não vou fazer barulho. Agora, isso não me fere, isso não me traz nenhum desconforto. Eu sou assim, respeito essa identidade e estou feliz com essa identidade. A pessoa extrovertida é exatamente o oposto. Aonde ela chega é barulho, vamos lá, gente, e aí, como é que tá? Senta na frente, fala alto, conversa com, cumprimenta. Tá tudo bem. Tem algum problema nisso? Não. Cada quarto. Exatamente. Agora, tem um detalhe. A maioria das pessoas não é introvertida e não é extrovertida. E é aí que as pessoas não se dão conta. O que elas são, então? Elas são o que a gente chama de ambivertidos. O que é o ambivertido? É aquela pessoa que, à medida que ela está, cognitivamente falando, confortável, ela se solta mais, ela conversa, ela dá risada, ela fala alto. Mas ela precisa se sentir à vontade. Exatamente. Se ela não está à vontade, ela fica na dela, fica tranquila, fica quietinha e tá tudo bem. Principalmente que a gente vive em Curitiba, isso é mais comum do que parece, né? Porque o curitibano, em regra, não faz esse barulho todo. Inclusive, olha só que interessante. Dentro de um prisma, analisando 100%, eu tenho 25% das pessoas introvertidas, 25% das pessoas extrovertidas. 50% está no meio dessas que vão e aí vai se ajustando para cá. Quais são os problemas disso? Os problemas são justamente os extremos. Porque a pessoa que é totalmente extrovertida, ela causa para si vários problemas sociais. Porque as pessoas não querem contar segredo, as pessoas têm medo de... a pessoa vai fazer passar vergonha, vai trabalhar no meu lugar. Exatamente. Então, horrível. Exato, porque a gente chega lá, sabe aquela pessoa, não aguento aquele cara. Aquela mulher lá, meu Deus, fala alto demais, muito barulho e tal. Ela cria desconfortos sensoriais, psicológicos e sociais para ela. A pessoa que é muito introvertida, quieta demais, calada demais, ela também cria isso. Por quê? Porque as pessoas acham que ela não pode falar, acham que ela não tem uma opinião validada, porque ela sempre fica na dela, ela sempre fica quietinha. Muito quietinha. Tal. E qual que é o grande desafio? Essa pessoa que é extremamente extrovertida, ela desenvolve a comunicação justamente por validação. Ou seja, todo mundo sabe, chama tal pessoa que ela fala. Chama, é apresentação de trabalho? Chama lá que ele faz. Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. É o jeito dele e vai fazer. Exatamente. Só que o outro, cada vez mais, a validação é negativa e vai escondendo mais. É essa charada. Então, esse é o ponto. A pessoa, ela atrofia o músculo da comunicação dela. Porque todo mundo diz pra ela que ela é quieta. Não chama ela é muito quietinha. Nem adianta. Ela é muito na dela, ela fala baixinho. Precisamos de uma pessoa mais expansiva e tal. E esse é o ponto. O Steve Jobs, em regra, ele não era uma pessoa extrovertida. Ele era uma pessoa introvertida. Mas quando ele ia para o discurso, ia para o palco, ele arrasava nas apresentações, tanto que hoje ele é um case de apresentações. E por que ele conseguia isso? Justamente porque ele entendeu que a comunicação é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser aprendida, desenvolvida e melhorada por qualquer pessoa, independente do padrão de personalidade dela. E ter clareza sobre isso faz toda a diferença. Muita diferença. E aí você comentou algo no começo, né? E as pessoas desprezam um pouco do que aconteceu lá atrás. Eu sempre uso um outro versículo também. Eu gosto muito de versículo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Podia, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. Então, tanto positivo como negativo, aquilo que você aprendeu lá enquanto criança, já era. Aí você tem que renovar isso. Tem que nascer de novo, cara. Vai ter que nascer de novo mentalmente. Sim. E sabe o que é interessante nesse aspecto?
é justamente a função da paternidade, da maternidade. Faz muito no crescimento, diferença. no desenvolvimento da criança. Eu tenho uma cultura lá em casa que eu sou um treinador do meu filho, né? E meus pais se assustam um pouco com isso, meu sogro, sogra se assustam um pouco com isso, porque da geração deles, eles... Não, mas é o pai... Não. Eu falei, não, gente, eu não tô criando meu filho para agora. Eu tô criando ele para ser líder de uma geração. Eu tô criando ele para que esse novo tempo que a gente sabe que é um tempo terrível, a gente sabe o aculturamento social que está sendo feito, a gente sabe o que a sociedade está fazendo para deixar as nossas crianças, os nossos adolescentes cada vez mais fáceis de serem manipulados, alienados. Eu tô criando meu filho justamente para ir contra essa corrente. Então, eu trabalho vários aspectos de comunicação nele, da autoidentidade dele se validar como pessoa. Uma vez eu tava treinando com ele o seguinte, ele vira e mexe, e é natural da criança, né? Ele pergunta, pai, o que você achou disso aqui? Olha o que eu fiz, olha que legal, olha meu cabelo, olha minha roupa e tal. Porque a criança, ela tem essa tendência, né? De querer a validação dos pais, principalmente na primeira infância, 0 a 7 anos. E aí, em alguns momentos, o que eu falo pro meu filho? Fala, filho, nossa, tá muito feio esse cabelo. Aí, nas primeiras vezes, ele... Eu falei, não, filho, quando isso acontecer, o que você tem que falar? Eu gostei, isso que importa. Vai lá, filho, nossa, tá muito feio esse cabelo dele. Eu falei, não, filho, lembra que você tem que se valorizar. Você não gostou do cabelo? Gostei. Então, se você gostou, não é isso que importa? Um dia eu tava fazendo uma live, daí eu fazendo um vídeo assim no celular. Aí eu peguei e falei, não sei o que, meu filho e tal. E ele tinha acabado de cortar o cabelo, eu tinha trazido ele do salão. Aí eu falei, filho, olha só esse cabelão, hein? Daí ele, papai, tá bonito meu cabelo? Eu falei, não, achei que tá feio. Dele, eu gostei, isso que importa. Daí eu falei, aí, moleque! Aprendeu, pelo menos não estragou meu vídeo, né? Mas por quê? Porque, de fato, esse treinamento não é um treinamento para agora. Talvez agora formação. É uma formação. E é um compromisso que eu tenho desde o dia que eu assumi o compromisso de ser pai. Eu estou criando um líder para uma próxima geração. Eu estou criando uma criança, talvez com habilidades que eu não tive, que os meus pais não sabiam criar, não sabiam fazer. Eles entregaram o Cristinho. Exatamente. E você entrega o que você tem. E eu não posso, exatamente isso, eu não posso me negar a entregar aquilo que eu sei, porque eu estou sendo negligente com a pessoa mais importante que Deus confiou para mim. Porque o treinamento, eu acredito que o treinamento ele é autotreinamento, ou seja, eu me autogoverno, eu governo aqueles que eu tenho mais influência, que no caso é o meu filho, aí eu governo, aí eu treino a sociedade. Eu não posso inverter o papel. Se eu errar em casa, eu vou estar errando muito lá fora. E, infelizmente, a gente vem de uma geração de pastores, de líderes religiosos, e eu convivo muito nesse ambiente, porque eu fui criado nesse ambiente, de pessoas que no púlpito são pessoas íntegras, maravilhosas, mas perderam seus filhos na caminhada, porque eles dedicaram a sua vida para outras pessoas, mas eles não dedicaram a sua vida para treinar os seus filhos dentro de casa. E aí o preço disso ele é alto. Por quê? Justamente porque lá na frente a vida cobra. Lá na frente a coisa não vai funcionar. E quando eu quebro qualquer princípio, o preço ele é alto. Muito alto. E isso não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Não tem a ver com ser um bom pai ou ser uma boa mãe. Mas tem a ver com o entendimento da minha missão. Minha missão integral, que é ganhar primeiro os meus. E uma das coisas mais incríveis da Bíblia é que o maior evangelista que a gente tem na Bíblia não é aquele que ganhou mais pessoas, mas é o Noé, que ele botou toda a família dele para dentro e salvou a família. Livrou todo mundo. Livrou todo mundo. Beleza. Aos trancos e barrancos, aquela coisa toda. Mas você tem que respeitar. Você tem que admirar uma pessoa que entendeu a sua missão. E tá tudo bem? Você consegue salvar todo mundo? Você consegue se responsabilizar por todo mundo? Não. Mas minimamente, o papel do comunicador, e esse é um ponto que a gente não pode abrir mão, é se responsabilizar por aquilo que eu entrego e pela clareza daquilo que você entende. Porque se eu falo alguma coisa e você entende outra, a culpa não é tua. A culpa é minha como comunicador. Sim. Se eu, no papel de pai educador, eu não cumpro a minha missão de educar meu filho, lá na frente isso vai ter um preço. E talvez seja um preço que a gente não queira administrar. Talvez seja um preço que a gente não queira fazer. Eu
tive que diminuir bastante o volume de viagens e treinamentos que eu faço, justamente para participar dessa jornada que eu estou vivendo com meu filho, né? Ele agora tem 4 anos e a conta que a gente faz é, cara, 7 anos da minha vida vai mudar tanto? Vai me deixar muito mais rico? Não. Então, puxa, vale a pena eu dedicar isso para lá na frente eu poder ter uma paz, a paz de quem cumpriu o seu propósito, sua missão. E a gente demorou 10 anos para ter filhos, né? Eu e minha esposa, por várias questões até de saúde, essa coisa toda. Mas à medida que a gente teve o nosso filho, né? O Lorenzo, e a gente entendeu a importância disso. E eu tenho um problema, porque tudo aquilo que eu quero fazer, eu não sei de onde surgiu isso. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Mas eu quero estudar para fazer. E aí a gente foi estudar para ser pai, estudar para ser mãe. A gente acompanhava toda semana o que acontecia com o bebezinho e tal, essa coisa toda. E eu acredito que isso tem a ver com a missão de educar. Sem dúvida. Né? De fazer a diferença. E aí essa validação que eu faço com meu filho é uma validação de comunicação. Eu coloco ele no palco, ele pega o microfone. Ele tem uma personalidade extrovertida? Não. É engraçado isso, porque ele parece muito comigo. A pessoa vai cumprimentar ele, fica receoso e tal, essa coisa toda. Mas eu sempre vou validando, ensinando, fazendo. Filho, como é que você tem que fazer assim assado? O contrário da minha geração. A minha mãe, por exemplo, o que ela fazia? E não é nenhuma crítica a ela, mas é uma coisa que ela não sabia fazer. Ela sabia, de novo, ela fez o que ela sabia. Exatamente. Por exemplo, alguém chegava pra ela e falava assim, como é que é o nome dele? Dela, Emerson. Fala, quantos aninhos você tem, filho? Dela, ele tem 4 aninhos, faz assim pra tia ver. Então ela nem deixava eu falar. Fala e já corta, né? Já corta. E faz assim. Ou seja, tá limitando a fala da criança. Tá dizendo pra ela o que ela tem que falar. Isso, de uma certa forma, atrapalha a criatividade. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho. Exato. A falta de abraço. A falta de abraço, ela é terrível para a cognição da criança, porque ela limita a criatividade. E minha mãe não gosta de abraço, até hoje, né? Meu pai era militar, então... Pensa. Eu lembro uma vez que a gente teve uma atividade da escola, que foi muito engraçado, assim, né? Atividade da escola, Dia dos Mães, essas coisas todas. A atividade da escola é chegar e dar um abraço na mãe. Eu cheguei e dei um abraço. Mãe, eu preciso dar um abraço em você. Dela, vai, me abraça aí. Daí eu falei, não, mãe, pô, não, você tem que me abraçar, né? Hoje, mãe. Dá um abraço aí, né? Mas é o jeito dela, tá tudo bem. Eu até digo que ela parece um pincher falando, porque tudo que ela vai falar... Daí... Tem um filho desse, né, cara? Mãe, a senhora parece um pincher. Eu falei, pô, você parece um pincher falando dela. Como não, mas você tá brincando. Eva. Como? Eva. Dona Eva. Dona Eva. Só não é um pincher, mas parece. Parece um pincher falando. Tanto que às vezes a gente acha que ela tá brigando, porque ela... E dentro de uma realidade de comunicação, a gente sempre vai pegando um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe. E eu vejo no dia a dia, assim, o quanto a gente tem que ressignificar isso. Qual que é o grande benefício da consciência do ser? É saber onde você precisa ressignificar. Nem tudo que você aprendeu dos seus pais é bom ou positivo, e nem tudo que você sofreu é negativo. Esse é o ponto. Porque às vezes os pais ensinam a gente com muito amor e carinho, mas eles ensinam as limitações deles. Por exemplo, uma limitação que o pai ensina é: dinheiro não dá em árvore. Pra que querer se aparecer? Não fale com estranhos. Meu Deus, pense eu, vendedor de enciclopédia em Rondônia, Porto Velho. O que eu fazia todos os dias? Falava com estranho. Falava com estranho. E teria que fazer dinheiro dar em árvore, né, cara? Porque... Exatamente. E lá, madeireira era o carro-chefe da economia local. Então, o dinheiro dava em árvore mesmo. Dava em árvore mesmo. Então, essas crenças, elas vão aculturando a gente. Por isso que a gente precisa ter maturidade ou oportunidade de ressignificar isso. Isso faz uma diferença gigantesca. Eu sou muito privilegiado, assim, do ponto de vista de ter podido experimentar isso, porque agarrar essas oportunidades faz diferença. E outro ponto que eu acredito que faz uma diferença brutal é ter mentores, né? Faz muita diferença. Esse meu padrinho que eu te falei, né? Ele era um cara muito inteligente dentro da nossa comunidade. Ali todo mundo... Ele era professor... vendedor de seguros, tal, maçom, uma pessoa muito inteligente. E aí, eu lembro que a gente ia na casa dele, ele tinha máquina de datilografia, que era uma coisa que a gente... Nossa, o cara tem máquina de datilografia. Caraca, o cara tem máquina de datilografia. Uma Olivetti.
Não era eletrônica ainda? Não, daquela raiz. Raiz, mecânica e tal. Isso. Aí ele tinha uma sala assim com várias ferramentas e todo mundo ia lá e emprestava, só que tudo era numerado, tinha que ir lá trazer de volta. E como ele era uma pessoa muito bem instruída, então ele vivia, faça isso, tem que fazer aquilo e tal. Isso para criança faz uma diferença, né? Principalmente para uma perspectiva, novamente, da onde você saiu. Seus pais limitados em termos de educação. Meu pai era militar, por exemplo, ele nem se ligou, e eu também nem sabia disso, que eu poderia estudar no colégio militar. Isso faria uma diferença. Que eu poderia prestar vestibular, que eu poderia ter ido para o exército, essas coisas que a carreira militar abriria proporcionaria. Mas pra gente, né, não faria diferença e tal. Eu lembro que na minha época ali de ensino fundamental para o ensino médio, a minha galerinha, metade foi pro estadual, que era o melhor colégio público aqui da cidade. Metade foi para o Instituto de Educação, também, que era o outro melhor. E mais voltado para educação. E o que eu fiz? Eu continuei, né? Fui para o colégio do meu bairro. Gente, mas por que vocês vão estudar lá? Não, pô, a gente fez vestibular, a gente fez, né, concurso para passar. Perdi alguns dos meus melhores amigos, nem sabia o quanto era importante. Tá tudo bem, a vida proporcionou outras possibilidades e eu não tenho do que reclamar. Mas eu entendo quanto poderia ter feito diferença a mentoria disso. Então hoje eu sempre tenho mentores em todas as áreas da vida. Muito importante. Eu até te falei, né, que eu tava conversando, eu almocei agora com o meu pastor, então ele é um líder espiritual para mim. Essa questão espiritual também eu acho super importante. Aí eu tenho gente da área de negócios que eu, enfim, sempre estou consultando. Tem gente... Diversas áreas você pode ter. Diversas áreas. Isso é importante por quê? Porque a gente recebe um monte de conselho. Um monte de conselho. Na verdade, a gente recebe um monte de pitaco. Mas se você olhar os pitacos, é de gente que ou não tem responsabilidade com a sua vida, ou ele não tem know-how para dar esse pitaco. E isso é um grande problema. Por quê? Porque dentro de uma realidade onde você precisa crescer e evoluir, um conselho de verdade, uma mentoria, isso... Abre um caminho enorme e encurta esse caminho de maneira extraordinária. Exatamente. Então, você reduz anos. Pense, eu pego lá o camarada que viveu 20 anos numa multinacional e ele vem e me diz, Everson, é assim, assim, assado. Cara, eu acabei de ganhar 20 anos na vida. Quando eu leio, por isso que eu gosto da leitura, né? Qualquer livro que a gente lê, a gente está ganhando tempo, energia e dinheiro. Qualquer livro. Livro é uma viagem no tempo. Essa é que é a verdade. Porque se você lê um livro de um Napoleão Hill da vida, você está aprendendo com o maior pesquisador de sucesso do mundo. Quanto custaria para você sentar com esse cara? Milhares de dólares. Quanto você... Tá, digamos que você tenha dinheiro, né? Já é uma benção. Digamos que você tenha dinheiro. E para você ter oportunidade? Que não é tão simples. Que não é tão simples. Né? A mentoria passiva você faz em livros de uma maneira extraordinária. Extraordinário. Então, dá pra gente crescer muito com mentores, dá pra gente se desenvolver muito com mentores. Eu defendo essa tese. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que diz que se eu cheguei onde cheguei é porque eu subi no ombro de gigantes. Subir no ombro de gigantes faz você enxergar muito mais. Estar com pessoas que você aproveita, que já chegaram onde você gostaria de chegar, essa egrégora, né? Essa energia, essa sinergia, isso faz uma diferença brutal também, tanto pro bem quanto pro mal. Né? Sempre. Porque, novamente, se as más conversações corrompem os bons costumes, as boas conversações elevam os nossos resultados. E isso faz uma diferença brutal. Essa foi uma das escolhas mais intencionais que eu já fiz na vida, assim, de participar de rodas, de estar com pessoas. O Alan, né, que esteve aqui com você, ele é um cara que é um mentor para mim também, e poder ter ele como sócio, isso eleva as experiências que a gente está proporcionando para o nosso evento. Então, você tem que gerar valor e também entender o quanto isso é importante, né? Maravilha. Vamos lá. Para nós fecharmos a nossa conversa, né? Já se foi um bom tempo de conversa. O que você deixa de mensagem, né, para quem está nos assistindo, assim, sobre essa questão de comunicação, oratória, destravamento? O que você deixaria de mensagem? Bem, quando a gente fala em comunicação, o
que a gente tem que entender? Primeiro, que comunicação é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser aprendida, desenvolvida, melhorada por qualquer pessoa. Outro aspecto importante é o seguinte: existem 3 Cs que alavancam o crescimento de qualquer pessoa. O primeiro C é o C do conhecimento, da competência. Então, se a pessoa ela é competente naquilo que ela faz, ela vai se destacar, ela vai crescer e tal. Só que isso demora bastante tempo. Por quê? Porque tem bastante gente competente no mundo do mercado. O outro C é o C da constância. À medida que você é constante naquilo que você faz, a própria sociedade, o próprio mundo começa a te enxergar, porque ela sempre tem um ponto de apoio. Ela sempre procura... Começa a validar isso. Exato. Alguém que faça tal coisa. Eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço tal. Você se torna constante e isso aumenta as suas probabilidade de crescimento. Agora, o terceiro C é justamente o C da comunicação, que é justamente o C que alavanca todos os outros e o mais importante, que faz com que pessoas comuns tenham uma vida extraordinária. Uma pessoa comum que ela tem uma comunicação extraordinária, ela experimenta coisas que pessoas extraordinárias sem uma comunicação boa não conseguem experimentar. Se a gente analisar até a nossa política, se a gente analisar os grandes CEOs das maiores empresas, se a gente analisar as pessoas que estão bombando na internet, a gente vai ver que todas elas têm em comum um tipo de comunicação extraordinária. E quando eu digo comunicação extraordinária, eu não estou falando de uma comunicação modelar, onde você... estanque, não. É um Obama, é um Silvio Santos e tem aquela coisa toda que muita gente tem um arquétipo disso e acha que é isso que funciona. Não. Se a gente analisar a comunicação que funciona hoje, ela tem mais a ver com uma comunicação natural, é uma comunicação que toca o coração antes de tocar a mente. É falar com e não para, né? Exatamente. Então, quando eu falo com, o com vem de junto. O com vem de estar próximo. Quando você fala com pessoas, você consegue automaticamente ter muito mais credibilidade. E mais do que credibilidade, você consegue a adesão das pessoas, o coração das pessoas. Então, antes de tocar a mente, a gente precisa aprender a tocar o coração. E o caminho... a flecha que acerta o coração é uma boa comunicação. Por isso que a gente defende, então, tanto essa tese e por isso que a gente luta para que o país possa ter melhores comunicadores, justamente para dar acesso. Não tem a ver com ser pobre, não tem a ver com ser rico, não tem a ver com ser branco, preto, pardo. Tem a ver com uma habilidade que todo mundo pode desenvolver, independente da vida que ela tem. Não importa onde ela nasceu, não importa quem são os seus pais, não importa as perspectivas que ela tem no momento. Se ela desenvolver uma comunicação extraordinária, a vida dela vai ser extraordinária em todos os aspectos. Cada aspecto da vida precisa de uma comunicação extraordinária. Então, no meu trabalho, eu posso ter uma comunicação extraordinária e ter um resultado extraordinário lá. Mas se no meu casamento minha comunicação é ruim, eu não consigo fazer essa transferência. Né? Então, ter uma comunicação intencional para todas as áreas faz com que eu seja pleno. E aí a roda da abundância começa a girar numa velocidade maior, de repente você começa a experimentar resultados ora antes inimagináveis. E por isso que, então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, tendo esse bate-papo super interessante e também super profundo a respeito dessa habilidade que é tão importante. E o meu recado para você que está acompanhando a gente é justamente esse. Invista em você, invista na habilidade mais importante que você pode ter na sua vida, que é a habilidade de tocar o coração das pessoas através de uma comunicação. E isso é mais simples do que parece. Tecnicamente, linguagem verbal, linguagem não verbal, roteiro e mentalidade. Se você desenvolver isso, você vai ver que é muito mais fácil do que parece ser. Tem muita gente que tem essa crença, né? Mas é difícil. Não é difícil, gente. É só você aprender a técnica. Aprenda a técnica, você vai poder treinar quando? A hora que você acordar. Quando você falar com sua mãe, quando você falar com o teu marido, quando você falar na tua empresa. A cada instante. A cada instante. Então não dá pra ter aquela desculpa de eu não sei onde eu vou fazer. A única desculpa que você pode ter é a desculpa de eu não sei onde encontrar. Agora, essa desculpa é válida no mundo com YouTube, internet, ChatGPT? Não é válida. Então, chega de desculpa, assuma o protagonismo e tenha o resultado que uma comunicação extraordinária pode te dar. E essa comunicação vai te conectar com o mundo. Exatamente. Maravilha. Nenhuma habilidade diminui tanto as distâncias entre você e qualquer pessoa do mundo que uma boa comunicação. Nenhuma distância é grande e gigante se você tiver uma boa comunicação. Exatamente.
Maravilha. Muito obrigado, Everson. Eu que prazer agradeço. ter você aqui. Ótimo, você que nos assistiu até agora, valeu, muito obrigado. Daqui a pouco nós estamos lançando outro vídeo, né? Então continua acompanhando a gente, continua se inscrevendo no canal. De novo, não esquece disso, né? Você teve aqui informações extremamente importantes sobre essa questão de comunicação. Beleza? Valeu, muito obrigado e nos vemos logo logo. Um abraço.